Um dos piores sentimentos que a pessoa pode experimentar na vida é o sentimento da rejeição. Para muitas pessoas, a rejeição ainda é uma ferida emocional aberta que causa diversos problemas. Problemas de relacionamento, crenças limitantes, problemas de autoimagem, autossabotagem. É um sentimento que bloqueia tantas áreas na nossa vida que eu considero a rejeição a mãe dos bloqueios emocionais. E esse é o tema do vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal, se essa é a sua primeira vez aqui. Meu nome é André Poquesato e toda semana eu trago um vídeo sobre a nossa mente, sobre sentimentos, sobre reprogramação mental e qualquer outro aspecto que possa melhorar a nossa vida, beleza? Se você é novo, se você é nova aqui no canal, eu vou te pedir um favor. Aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações quando eu enviar novos vídeos. E não esqueça de apertar o botão do like. Beleza? É muito importante, você me ajuda e ajuda outras pessoas a assistirem esse vídeo, esse conteúdo que pode transformar a vida delas. O assunto de hoje é rejeição. Tem sentimento mais doloroso, mais desagradável do que a rejeição? Muitas pessoas ainda não sabem, mas elas sofrem por causa de um sentimento de rejeição que aconteceu lá na infância, muitos anos atrás. E está atrapalhando o relacionamento dela, está atrapalhando a forma como ela se vê, está atrapalhando a identidade, a pessoa distorce a identidade, ela não consegue se sentir adequada nos ambientes, faz muito esforço para ser aprovado, você não consegue se expressar, você não consegue ser quem você realmente é, insegurança, não consegue se relacionar com as pessoas, tem muito medo de ser rejeitado ou rejeitada. Muitas vezes você sabota o seu relacionamento. Por exemplo, tem pessoas que sempre começam um relacionamento amoroso e quando o negócio está começando a dar certo, quando ela está começando a se apaixonar e aquele negócio está começando a ficar bom, ela se sabota e rompe, faz alguma coisa para aquele relacionamento acabar. Por quê? Porque existe uma raiz no coração dela, a raiz da rejeição, que impede ela de avançar nesse relacionamento e ser rejeitada de novo. Então a rejeição é um problema muito sério, ela causa diversos problemas. A pessoa começa a se sentir inferior, ela acha que para ser aceita ela tem que fazer coisas. Então algumas pessoas começam a comprar as outras pessoas, dando muito presente. Já viu aquelas pessoas que começam a dar presente para todo mundo, coisas caras? Seja mulher num relacionamento quando está começando, ou seja homem. Na minha época a gente chamava os homens que faziam isso de paga-lanche. Vai numa balada com um monte de amigas e para ser aceito ele começa a pagar um monte de coisa. Não sei se vocês já viram pessoas assim. Então, para não sofrer a rejeição novamente, a pessoa desenvolve um comportamento totalmente disfuncional, que ela não gosta, mas ela sente, ela tem uma crença de que para que ela seja aceita, ela precisa fazer coisas. Uns tempos atrás eu fiz um desbloqueio emocional com um rapaz que sofria muito com rejeição e a gente fez um exercício que ele lembrou de um evento onde ele emprestou dinheiro para uma pessoa que era influente num grupo e ele achava que dessa forma ele seria incluído, fazer parte dessa panela. O que aconteceu? Essa pessoa não pagou o dinheiro e não incluiu ele no grupo e gerou mais revolta ainda. E aí ele se sentiu ainda mais rejeitado. A pessoa que sofre com essa ferida emocional da rejeição, que aconteceu na maioria das vezes lá na infância, ela sempre atrai condições para a vida dela para que ela seja ainda mais rejeitada e fica nesse ciclo, nesse looping, não consegue sair. E isso reforça a crença dela, uma crença de que ela não é capaz, de que as pessoas não dão valor para ela, ou que ela precisa fazer coisas para ser amada, para ser aceita. Você não tem ideia do impacto que uma rejeição causa na vida da pessoa. Por exemplo, muitas pessoas se viciam em bebida, no álcool e em drogas só para fazer parte de um grupo, só para se sentir aceito e aceita. E aí ela anda com pessoas que fazem coisas
terríveis que não tem nada a ver com a identidade dela, porque foi um lugar onde ela se sentiu aceita ou aceito. Então preste muita atenção nos ambientes que você anda. Se você anda com pessoas que, para você se sentir aceito, se sentir amado ou amada, você tem que beber, ou se você precisa beber para expressar quem você realmente é e não se preocupar com isso, você sofre de rejeição. Você tem medo de ser quem você é de forma lúcida. Tem ideia de quanto problema que um sentimento de rejeição causa? Você não consegue se relacionar com as pessoas, você não consegue ser feliz consigo mesmo. Existem também pessoas que são viciadas em trabalho, chamadas de workaholics. Está o tempo todo fazendo coisas para ela, fazendo coisas para os outros, porque só assim ela se sente útil. E aí eu tenho até uma pergunta: será que pessoas que sofrem de burnout, que é um esgotamento total em função de muito trabalho, será que pessoas que trabalham até morrer de trabalhar, será que essas pessoas não têm uma rejeição dentro delas? E elas querem provar para os outros que ela é uma pessoa competente, que ela tem valor? Uma pessoa que sofre de rejeição, ela também está sempre na defensiva, ela não confia nos outros, ela adquire o perfeccionismo. Por quê? Porque se ela não fizer um negócio extremamente perfeito, talvez ela não seja aceita, talvez ela seja rejeitada. E o medo da rejeição faz essa pessoa se desgastar muito. Ela tem muito medo da opinião dos outros, do que os outros vão achar. Está sempre mudando a sua opinião por conta de outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa começa a usar roupas, começa a fazer coisas que não tem a ver com a identidade dela, só para ela se sentir aceita em grupos. E como que surge esse sentimento de rejeição? Quando que a semente da rejeição é plantada no coração da pessoa? Na grande maioria das vezes, é na infância. E outras vezes ainda no útero da mãe. Quando a mãe dessa pessoa tem uma gravidez indesejada, todos os sentimentos que a mãe experimentou durante a gravidez, eles servem para programar o bebê. Então o bebê, por mais que ele não tenha capacidade cognitiva de pensar, esse sentimento é um sentimento que não é um sentimento de acolhimento, de uma pessoa que está sendo bem-vinda. O cérebro desse bebê já está sendo programado no útero para um ambiente de rejeição. Se a mãe da pessoa tentou um aborto, se os pais eles queriam ter um menino e nasce uma menina, ou se queria ter uma menina e nasce um menino, isso gera uma rejeição na criança. Pra você ter ideia, eu fiquei sabendo uma história esses dias de uma mulher, inclusive ela está doente, eu não sei se você viu o meu vídeo sobre como as emoções nos adoecem, eu vou deixar aqui no card para você ver. O pai dela sempre falou desse episódio, que ele não queria que nascesse mulher, queria que nascesse homem. E uma vez ele negociou num bar com um amigo dele. Se o filho nascesse mulher e o do amigo nascesse homem, eles iam trocar as crianças. Olha a profundidade desse negócio. Só que até aí, tudo bem. Quando você começa a falar essas histórias para o seu filho, num tom de brincadeira, como se não tivesse nenhuma importância, o seu filho vai sentir uma rejeição profunda. E muitas pessoas não sabem que carregam isso, não sabem que a vida está sendo totalmente bloqueada por causa desse sentimento, não sabem que estão doentes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente por conta da rejeição. São tantos eventos que podem causar uma rejeição que não dá nem para listar. Um ambiente familiar conturbado, onde pai e mãe brigam constantemente. Pode ser através de abuso sexual, abuso físico ou verbal. Pode ser num ambiente de sala de aula, onde você sofreu alguma humilhação e todo mundo deu risada, a professora falou alguma coisa e você se sentiu humilhada. Muitas vezes não foi uma humilhação de fato, mas você encarou dessa forma. Outro dia eu fiz um desbloqueio com uma moça que ela, quando criança, ela presenciava constantemente os pais brigando. E era briga por causa de dinheiro. O pai, em uma das cenas, ela presenciou o pai dando murros muito fortes na mesa, brigando com a mãe. E aí o que aconteceu? Ele saiu muito bravo, bateu a porta, bateu o portão e ela correu atrás do pai. E na cena que ela lembrou, ela viu o pai dela indo embora e ela no portão gritando, né, na calçada da rua, gritando pelo pai. E ele não olhava para ela e simplesmente foi embora.
Na cabeça dessa criança, ela se sentiu rejeitada e achou que o pai foi embora para sempre. E aí instalou nela uma semente de rejeição, que depois causou problemas de amizade, problemas com o filho que estava para nascer, uma série de coisas por conta desse evento. Eu, particularmente, descobri durante um curso de programação neurolinguística que eu fiz em 2009 que eu tinha uma rejeição lá dos 7 anos de idade. O que aconteceu? A minha mãe me colocou para dormir e depois que eu dormi, devia ser umas 8, 9 horas, ela foi na casa da vizinha buscar alguma coisa ou pedir alguma coisa emprestada, que eu não me lembro. Só que eu acordei no meio desse período que ela foi na vizinha. E estava tudo escuro, um céu cheio de relâmpago, querendo chover, e eu fiquei desesperado dentro de casa sem saber o que estava acontecendo. Na minha cabeça eu tinha entendido que a minha mãe tinha ido embora e me abandonado. Só que você adulto pensando isso, você não sente isso. Mas a criança, ela coloca um peso muito grande. E esse é um típico caso de primeiro evento traumático de rejeição. E aí eu consegui voltar nessa cena que aparentemente, que primeiro eu nem lembrava e que muitas pessoas podem achar que não é nada, mas tinha um forte impacto, era uma ferida emocional aberta que prejudicava demais a minha vida. E aí eu consegui dar um novo significado para aquilo, porque não foi um abandono, não foi uma rejeição, foi simplesmente ela saiu e foi buscar alguma coisa na casa da vizinha. E nesse meio do caminho eu acordei. Não precisa ser muito tempo, às vezes é questão de segundos para você instalar um sentimento desse, porque o impacto pode ser muito forte na hora. E eu conheci um rapaz que ele tinha uma forte dor na costela toda vez que ele era rejeitado. E lembra que eu falei? Quando a pessoa tem uma ferida emocional de rejeição aberta, ela atrai eventos, circunstâncias e pessoas para sempre reforçar esse sentimento. Então sempre que ele tinha um sentimento de rejeição, principalmente com mulher, relacionamento amoroso, ele sentia uma forte pontada na costela. E aí, durante um exercício de PNL, ele conseguiu descobrir o seguinte: ele estava no berço, nesse berço tinha um carrinho de bombeiro, alguma coisa, ele era um bebê. E quando ele estava dormindo, quando ele virou, o carrinho espetou a costela dele, bebê no berço, ele chorou muito, com muita dor, e ele, inconscientemente, ele chamava pela mãe, né? Através do choro, não tinha voz, mas chamava pela mãe. Só que a mãe não foi, provavelmente não ouviu, alguma coisa do tipo, estava dormindo. E o que aconteceu? Houve uma ancoragem dessa dor com o sentimento de rejeição da mãe. Então, toda vez que ele se sentia rejeitado, essa dor era acionada. Na PNL isso chama ancoragem. Então ele tinha uma ancoragem de uma dor toda vez que era rejeitado. Ele também conseguiu ressignificar isso. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você se identifica com algum desses comportamentos, com algum desses sentimentos e dessas histórias? A rejeição, ela pode acontecer de diversas formas. Às vezes você se sentiu rejeitada por amigas na escola, ou por amigos, se sentiu rejeitada por uma namoradinha que gostava muito, ou um namorado. E também ela pode acontecer depois de adulto, através de uma traição de amizade, ou uma traição no casamento, por exemplo. A rejeição pode acontecer de diversas formas e é praticamente impossível você escapar de algum evento de rejeição. Eu tenho 2 filhos, e por mais que eu entenda disso e faça várias coisas para minimizar a rejeição, não tenho controle, não tem como impedir uma rejeição. Porque pode ser que aconteça alguma coisa na escola onde ela seja rejeitada ou que ela interprete como rejeição, então não tem controle. É por isso que praticamente todo mundo já sofreu rejeição em algum momento. Algumas pessoas já não têm mais uma ferida aberta, não tem tanto problema. Algumas pessoas têm muito problema com a rejeição, não conseguem falar não,
não consegue se expressar porque tem medo de que, de acordo com o que ela vá falar, ela seja rejeitada. Tem pessoas que ficam fazendo tudo pelos outros e não se cuida, é sempre pelo outro. E muitas vezes faz isso e não tem retorno. Às vezes a pessoa se sente rejeitada num grupo de WhatsApp. Falam alguma coisa e fica no vácuo. Aquilo ali não é nem uma rejeição, mas ela interpreta como isso. Uma das pessoas que eu desbloqueei também, ele tinha esse sentimento de rejeição por causa que a mãe criticava muito. Quando você vive num ambiente de muita crítica, muito peso, você começa a querer fazer coisas além, você começa a querer ser perfeccionista, começa a querer fazer demais porque você é rejeitado em todas as situações. Vamos supor, você faz um desenho da escola para sua mãe ou para seu pai. E aí você vai super feliz, olha o desenho que eu fiz. Aí sua mãe fala assim, tá muito ruim, isso aí não é legal, isso aí não tem nada a ver. E às vezes até pega e joga fora. Isso aí gera uma rejeição violenta na criança. Gera insegurança, gera um monte de bloqueio. E aí essa pessoa vai para todos os ambientes com esse sentimento. E ela começa a ver em todas as pessoas um sentimento de rejeição, de que é inadequada, de que ela precisa fazer coisas para ser aceita. Outra característica que pode acontecer com uma pessoa que sofre de rejeição, qualquer coisa que você fale para essa pessoa, ela pega mal, ela se ofende, ela leva para o pessoal, para de falar com a pessoa, então tudo é pessoal, tudo se ofende, tudo pega mal. É como se fosse andar num campo minado. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ficar pisando em ovo, porque pode explodir. Isso é um forte indicativo que essa pessoa tem rejeição não tratada, não ressignificada. E quando a pessoa tem essa ferida emocional ativa, aberta, essa ferida da rejeição, ela precisa desenvolver comportamentos, que são comportamentos disfuncionais, para compensar essa dor e para que não seja rejeitado novamente. Mas o lance é o seguinte, tem como resolver. Tem solução e você não precisa conviver com isso para sempre. E como que resolve? Existem várias formas, várias técnicas. Eu faço desbloqueio emocional, se você tiver interesse é só me chamar lá no Instagram, a gente pode conversar. Você precisa trocar essa experiência na sua mente. Ficou no seu cérebro uma forte impressão desse evento. E aí você precisa dar um novo significado. Existem técnicas de reprogramação mental para você fazer isso. Existem várias formas. Você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, sei lá. Se você realmente quer, se você verdadeiramente quer se livrar da rejeição, tem como. Se você é uma pessoa cristã que tem fé em Jesus e você realmente acreditar, é só pedir para ele vai te mostrar o caminho para você se curar. Eu já vi pessoas que se curaram da rejeição através da oração, pedindo para Deus, tira do meu coração esse sentimento de rejeição, me cura disso. E aí você começa a ser transformado. Só que precisa se permitir. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você sofre de rejeição, não fique preso ou presa nisso. Resolva. Sua vida vai ser transformada. É libertador, você vai tirar um fardo das suas costas, você vai conseguir falar as coisas que você tem vontade, não vai ficar aquele negócio preso, uma energia presa na sua garganta, você vai falar não quando precisar, você não vai ficar fazendo tudo pelos outros só para ser aprovado, ser aceito, você não vai mais precisar andar com pessoas que não tem nada a ver com você. Você vai assumir a sua verdadeira identidade, ser quem você nasceu para ser, fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Não importa a opinião dos outros, só que você precisa curar essa rejeição do seu coração. Beleza? Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de apertar o botão do like, se inscrever e até a próxima.